noite. Oi, Rafa. Tudo bem? Boa noite, Letícia. Boa noite. Oi, mamãe. Boa noite. Boa noite, Jana. Oi, oi, como estão? Vocês que estão entrando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que seja uma noite especial. Que seja realmente um lugar de um encontro sobrenatural com Deus nessa noite. Então é isso, entrem, fiquem à vontade, não saiam daqui sem receber o que Deus tem para vocês hoje. Vou começar orando enquanto entra mais gente ou não, mas é isso, permaneçam aqui porque eu creio que Deus tem uma palavra nova para hoje, tem uma porção nova, tem azeite novo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço pela oportunidade de poder falar da Tua Palavra mais uma vez, Pai. Te agradeço por esse canal de comunicação onde nós podemos expressar a nossa fé e expressar a nossa gratidão a tudo que o Senhor tem feito, a tudo que o Senhor é, Pai. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos visita nessa noite. Acampa os teus anjos, Pai, ao redor de cada casa daqueles que me ouvem, Pai. Vem com a Tua presença nesse lugar. Vem com a Tua presença, Pai. Vem com a Tua verdade, aquela que nos liberta. A Tua verdade que nos renova. A Tua verdade, Pai, que nos orienta, que nos exorta, que nos revela, Pai, aquilo que o Senhor espera de nós. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor traga para essa live aqueles que o Senhor tem um recado. Te peço, Pai, que permaneça aqui somente aqueles com quem o Senhor quer falar nessa noite. Que o Senhor traga os Teus filhos amados a esse lugar, Pai, para que possam ouvir o Teu direcionamento, ouvir a Tua voz. Eu oro, Senhor, para que essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração hoje, ela venha a cair como uma semente num solo fértil no coração daqueles que me ouvem, Pai. Que dessa semente possam germinar frutos saudáveis, frutos que matam a fome, Pai. Eu oro, Pai, pedindo para que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra nessa noite. Expande, Senhor, a nossa capacidade de compreender a Tua palavra. Nos tira, Senhor, de todo conformismo, nos tira, Senhor, de todo conforto, Pai, de toda conformidade com aquilo que nós estamos vivendo, Pai. Nos leva para um próximo nível, nos leva para mais perto de Ti, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor acalme os corações daqueles que me ouvem nesse momento. Eu oro para que a paz que excede todo entendimento venha encher os nossos corações nessa noite. Te peço, Espírito Santo de Deus, se faça presente aqui com a Tua paz, com a Tua justiça, com a Tua retidão, com a Tua santidade. Que através das minhas palavras o Senhor possa alcançar corações que estão aflitos, que estão feridos, que estão machucados, que estão clamando pelo Teu toque nessa noite, Pai. Tenha liberdade nesse lugar para agir por meio de mim. Tenha liberdade, Senhor, para falar através de mim, Pai, para que
as palavras que saírem da minha boca. Eu oro para que essas palavras jorrem como água viva, água que mata a sede, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui, por cada coração que bate nesse lugar. Eu te agradeço por cada família aqui representada. Eu oro, Senhor, pelas famílias aqui representadas, para que o teu sangue venha blindar cada casa, cada mente, cada coração, cada casamento, filhos. Em nome de Jesus, Senhor, nós precisamos da tua presença nesse lugar, porque se ela não estiver aqui, nada disso importa. Não importa live, não importa música, não importa a palavra que eu preparo, Pai. Eu preciso da tua presença, nós precisamos da tua presença. Nós precisamos que o Senhor esteja aqui, que o Senhor flua nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Ai, tem uma mosca aqui. O tema de hoje, da palavra de hoje tem um tema muito específico. E o que Deus colocou no meu coração para hoje é que Ele não desperdiça nenhum encontro. Deus não desperdiça encontros. E eu quero que isso fique gravado no coração de vocês. O meu desejo é que vocês possam ir dormir e amanhã, sábado, domingo e na próxima semana essa palavra ecoe no coração de vocês. Deus não desperdiça encontros. Nenhum encontro que o Senhor está é desperdiçado por Ele. Às vezes nós desperdiçamos, às vezes nós não nos atentamos, mas Deus não desperdiça encontro. E se você está aqui nessa live, se você entrou aqui, se você teve curiosidade de estar aqui, eu quero dizer que Deus não desperdiça encontro. E Deus não vai desperdiçar esse encontro que Ele marcou com cada um de vocês. Não existe coincidência, não existe acaso. A verdade é que Deus, Ele é intencional em cada encontro que Ele prepara. Às vezes nós estamos distraídas, estamos pensando que acontece por acaso, mas não é. O Deus que nós cremos, Ele não desperdiça encontro. Por onde Ele passa, aonde Ele vai, o que Ele faz, o lugar que Ele nos encontrou, o lugar que Ele te encontrou, o lugar que o Senhor te viu, tudo isso foi intencional. Então, eu quero começar a ler com vocês um texto conhecido que fica em João 5. Sim, gente, tem um grilo morando aqui atrás. Estão escutando? O grilo tá falando mais alto do que eu. Não é possível que o grilo tá falando mais alto do que eu. Aí é demais. Já tem uma mosca aqui me rodeando. Agora o grilo falar mais alto que eu, não dá. Mas tem um grilinho que fica aqui, do lado da janela. Um grilinho não, um dia apareceu um grilo na janela e o grilo era desse tamanho. Aqui, ó. Aí a janela tava fechada, só deu de ver a frente dele assim, desse tamanho. Eu nem sabia que existia grilo tão grande. Quando eu era pequena, que eu não morava em Cuiabá, eu só via grilo dos desenhos, né? E pra mim era tudo grilinho verdinho, eu não sabia que grilo era marrom. Aí parecia um grilo marrom. Enfim, vamos pra palavra, né? Vamos pra palavra. João 5. Amém. Que bom, Renata. Deus abençoe.
Eu oro sempre para que as palavras que Deus coloca no meu coração, para que possa ecoar no coração de vocês por muito tempo, que não seja uma palavra que é falada e que na hora, amém, aleluia, na hora faz sentido e depois de um tempo não faça mais. A minha oração é sempre, Senhor, que essa palavra continue frutificando no coração das pessoas. Então, glória a Deus por isso. Deus é bom, Deus é fiel e quando a palavra dele se firma em nosso coração é porque ele tem algo muito forte preparado com essa palavra, é algo que ele quer nos ensinar muito sobre essa palavra e ele quer que a gente aprenda verdadeiramente sobre isso que ele está nos ensinando. Vamos lá, João 5, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Essa palavra é uma passagem que eu gosto muito, que eu me identifico muito, porque quando a gente vai se aprofundar nesse estudo, a gente começa a ver o cuidado de Deus e como Ele é respeitoso sobre nossas escolhas, sobre o lugar que Ele nos encontra. E a verdade é que eu creio que o Senhor, Ele quer falar com pessoas que estão disponíveis a ser tocadas por esse poder que transforma. Deus, Ele está em busca de pessoas que Ele pode trazer vida, trazer uma palavra e que essa palavra vai gerar transformação, essa palavra vai gerar mudança, essa palavra vai gerar um novo direcionamento de vida. E essa palavra, quem já caminha com Jesus conhece, ela é conhecida, ela é exposta muitas vezes dentro da igreja, mas algo me chamou a atenção para essa semana, hoje em específico, que eu estava estudando e meditando sobre ela, porque Jesus, ele muda a rota do que ele ia fazer por causa de um homem. Por causa de uma pessoa, Jesus muda a rota. E ele entra num tanque. Nesse tanque que tem 5 entradas. E a palavra vai dizer que ele está indo para a festa dos judeus. Mas durante toda essa passagem não fala nada sobre a festa dos judeus, e sim sobre esse homem que estava doente e paralítico há 38 anos. Então Jesus, ele estava indo para um lugar, mas ele muda essa rota para encontrar com esse homem.
E Deus não desperdiça encontros. Jesus não desperdiça encontro. Jesus não muda a rota para se encontrar com ninguém que Ele não quer ver transformado, que Ele não quer ver curado, que Ele não quer ver renovado. Então Jesus, ele estava indo para um lugar e Ele muda a rota. E Ele vai parar em outro lugar porque Ele sabe que tem um homem ali que precisa de ajuda. Jesus tinha saído da Galileia porque o capítulo 5 começa algum tempo depois, e quando a gente vai ver algum tempo depois do quê? No capítulo 4, ele termina o capítulo 4 dizendo que esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou. E esse segundo sinal milagroso foi a cura do filho de um oficial. Então, Jesus tinha realizado esse milagre na frente de todo mundo, todos estavam já vendo os poderes, os milagres de Jesus, e o capítulo 5 começa algum tempo depois. Então as pessoas já estavam sabendo quem Jesus era, as pessoas já sabiam o que Ele fazia. Jesus já estava com o seu ministério avançado, e Ele chega a Jerusalém e Ele vai até esse tanque onde tem 5 entradas, e dessas 5 entradas Ele escolhe uma para entrar e Ele avista esse homem que precisa de ajuda, esse homem paralítico há tanto tempo. Então, esse lugar que tinha milhares de pessoas doentes, mancas, paralíticas, cegos, a gente pode imaginar um lugar de extrema tristeza, de extrema dor, um lugar de luta, um lugar de murmuração, um lugar de... realmente um cenário de tristeza, né? A gente pode andar por alguns lugares das nossas cidades e a gente sabe aonde é esse lugar de tristeza, a gente sabe onde encontrar essas pessoas doentes, essas pessoas sem futuro, essas pessoas que a gente olha e tudo que a gente consegue sentir é compaixão, e às vezes a gente se pergunta como elas foram parar ali. Então, se a gente pode imaginar, é mais ou menos um lugar desse de extrema tristeza, dor. Alguns por escolhas, alguns sem escolhas. A gente não sabe o cenário certo daquele lugar, mas eu creio que era um cenário de muita tristeza. E Jesus, ele entra nesse lugar, e no meio da multidão, no meio de tantas pessoas, Jesus olha para um homem com individualidade, como um indivíduo, assim como ele olha para cada um de nós, assim como quando ele chegou nas nossas vidas, no meio de uma multidão, ele olha para cada um sendo único. Não importa a multidão de pessoas que tem ao redor, não importa o barulho, não importa o excesso de coisas. Jesus, ele olha para você e ele vê como uma pessoa única. Jesus, você pode estar no meio de um monte de gente, mas Jesus, ele olha para cada um de maneira única, especial, diferente, porque ele sabe qual é o poço de cada um. Ele sabe onde é a sua marca, ele sabe onde é a sua dor, ele sabe onde é a dúvida de cada um, ele sabe onde é o medo, ele sabe onde encontrar cada um, porque ele sabe aonde que cada um se escondeu, ele sabe aonde cada um foi levado, ele sabe aonde o trauma de cada um levou, ele sabe ao certo aonde encontrar cada um. Não adianta se esconder de Jesus, não adianta fugir para longe dele, porque quando ele quer encontrar você, não importa as dores, os traumas, não importa os machucados que a vida fez, não importa quão paralisado você está, não importa quão machucado você esteja, se Jesus quiser, ele encontra você aonde você estiver. Jesus nunca está ocupado demais que não pode mudar a rota para encontrar aqueles que ele quer transformar a vida. E talvez alguém esteja aqui espiritualmente como esse homem. Talvez esteja paralisado, talvez esteja abatido, talvez esteja doente,
talvez não esteja doente fisicamente, mas está com a alma doente. Talvez tenha alguém aqui que esteja cego, e não cego fisicamente, mas cego de não conseguir mais ver o futuro, cego de perder a esperança do futuro, cego de se contentar com o lugar que está, cego porque está tanto tempo na mesma vida e que não consegue se ver fora dali. Talvez está paralisado como ele, tenta se mexer, mas não tem forças. E aí tá há tanto tempo parado no mesmo lugar. Pode ter pessoas também que estão dia após dia esperando o mover de uma água milagrosa. Pessoas que estão dia após dia buscando o milagre do tarô, que estão esperando o milagre que o pó de canela pode fazer, o milagre que o horóscopo diz que tem que fazer, a simpatia que aquilo diz que vai fazer e vai dar certo. Porque você pode não estar esperando uma água que o anjo vem e mexe, mas cada coisa que a gente se apoia, acreditando que aquilo ali vai ser a mudança da nossa vida, você está como um paralítico parado no mesmo lugar, esperando que é uma água que vai transformar a sua vida, e a verdade é que essa água nunca transforma. Porque só quem pode transformar a nossa vida, só quem pode transformar a sua vida, só quem pode verdadeiramente curar as feridas é o Senhor. É quando Ele chega na nossa vida, quando Ele abre a nossa visão, quando Ele nos puxa pela mão, quando Ele nos carrega no colo, quando Ele nos dá uma palavra, quando Ele nos dá sabedoria. Esse é o Deus que nós servimos. A gente não precisa esperar água milagrosa. E eu não sei por que o Senhor me deu essa palavra, por que o Senhor me trouxe de novo a meditar sobre essa palavra, que é uma palavra que eu até já preguei aqui esse ano, talvez, ou ano passado. Mas talvez tenham pessoas que estão paradas, sabe, há muito tempo no mesmo lugar, parado no mesmo tanque, aí culpa o passado, aí fica culpando porque teve o abandono do pai, aí fica culpando porque tomou rasteira de um sócio, aí fica culpando porque quebrou por causa de alguém, aí culpa porque tem trauma da infância, aí culpa porque o governo fez isso, aí culpa o chefe, aí culpa o professor, aí culpa os outros, e tá toda hora culpando os outros. E Deus está chamando você para olhar para dentro de você e você ver o que você está fazendo com a sua vida. Quais são as escolhas que você tem tomado? Porque a gente fica culpando os outros, e culpando a casa, e culpa o tempo, e culpa a chuva, e culpa o sol, e a gente não toma um posicionamento de fazer algo diferente. Só que Jesus não desperdiça encontros. E Ele não entrou nesse lugar à toa. Ele não desperdiça encontros. E quando Jesus muda a rota por alguém, Ele tem a intenção de transformar aquela pessoa. E eu creio que Jesus muda a rota por causa de um homem, para que eu e você hoje, 2000 anos depois, pudesse ser salvo por essa mesma palavra que salvou um homem da paralisia dele. Jesus sabe a história de cada um, e Ele também sabia a história desse homem, sabia o motivo para ele estar paralisado. Ele sabia o porquê que ele estava lá, ele sabia o passado dele, ele sabia a história dele. Assim como Ele sabe a sua, assim como Ele sabe o seu passado, assim como Ele sabe as suas escolhas da semana passada. Ele sabe o que você fez há 10 dias atrás, há 5 dias atrás, ontem. Ele sabe o quanto você falhou hoje, Ele sabe. E ainda assim, Ele escolhe mudar a rota e ficar de frente com você. E olhar para você e perguntar: quer ser curado?
A verdade é que ninguém está livre de provação e ninguém está livre de passar por momentos difíceis. A gente tende a crer que os períodos de provação serão rápidos, a gente tende a crer que é passageiro. Só que esse homem, ele sofreu por 38 anos. E tem pessoas que também estão numa longa jornada de tempo, que está se sentindo sozinha e paralisada, que está se sentindo talvez como ele, num ambiente onde tudo está dando errado, onde vê pessoas que estão talvez mais feridas do que você, mas também existem pessoas que no agitar de uma água vai lá, é curado e sai. Quantas pessoas esse homem não viu ser curado e ele estava ali ainda 38 anos depois? Ele tinha paralisia nas pernas, não conseguia se mexer. Talvez vinha uma pessoa que tinha uma paralisia no braço, então corria e logo era curado. E aí muitas vezes a gente se frustra porque a gente está num lugar onde está todo mundo doente. Aí chega um e recebe a bênção antes da gente. Chega um que nem faz esforço e recebe a bênção antes da gente. Só que hoje eu estava na minha leitura anual da Bíblia, e a passagem de hoje foi 1 Pedro, e fala assim: amados, 1 Pedro capítulo 4, amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. E hoje eu meditei nessa palavra, amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los. Não estranhem o fogo que surge para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Eu não sei se alguém também tem passado por uma prova de fogo que surge como algo estranho para prová-los. Eu não sei se alguém nesses últimos dias também tem passado por esse fogo estranho que vem querer provar. Mas a Bíblia, ela nos orienta de tudo, ela orienta como deve ser o nosso caminhar e ela não nos desampara em momento algum. Quanto mais biblicamente embasado nós estivermos, quanto mais mergulhados na Bíblia nós estivermos, o Senhor, Ele não nos desampara. O Senhor tem resposta para o sofrimento, o Senhor tem resposta no momento de alegria, no momento de solidão, o Senhor tem resposta no momento de dúvida, o Senhor tem resposta para tudo. Mas a verdade é que tem dias e dias, e alguns dias a gente não tá afim de passar pelos processos. A gente não tá afim de passar por momentos de provas. Tem momentos que a gente acorda disposto e a gente diz: não, hoje não aconteça o que acontecer, eu tô bem, eu vou dar glória a Deus, nada vai me impedir, eu tô firme. Só que tem dias que tudo que a gente queria era: Deus, não deixa eu passar mais por momento de prova. Deus, eu já tô cansado. O que mais que o Senhor quer me provar? O que mais que o Senhor quer me forjar? Eu já tô cansado. Já tô cansado de dúvida, eu já tô cansado de medo, eu já tô cansado de angústia. Mas se nós queremos obedecer aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, sempre vai ser preciso passar por teste. Porque o Senhor, Ele não pode entregar nada nas nossas mãos sem antes nós estarmos preparados para aquilo. Então o Senhor começa a testar como será quando o sucesso chegar, como será quando a família chegar, como será quando a bênção chegar. Como que você vai ser fiel no muito se você não está sendo fiel no pouco? E aí Deus vai começando a dar pequenas provas para ver aonde está o nosso coração.
E existe uma preparação do Senhor todas as vezes que Ele quer nos mudar de nível, todas as vezes que Ele quer nos levar para um nível mais profundo, para águas mais profundas, existe uma preparação do Senhor. E Deus, Ele nos faz atravessar por esses processos difíceis, por essas forjas difíceis, por esse fogo estranho, difícil, para que a gente tenha testemunho, para que lá na frente, quando a gente estiver maduro, quando a gente tiver passado por essa prova, tiver amadurecido, a gente possa testemunhar para aqueles que estão vindo atrás de nós. A verdade é que uma vida sem testemunho é uma vida vazia. E toda a história que Deus escreve para cada um de nós, para cada um de vocês, Ele não errou o começo e Ele já sabe o final. O que nos falta muitas vezes é confiança no caráter daquele que já nos prometeu qual é o final. Só que daí tem pessoas que estão vivendo em círculos de teste porque não aprendem aquilo que Deus quer ensinar e não mudam de nível. Pessoas que estão há 38 anos, talvez há 5 anos, talvez há 10 anos, talvez eu não sei há quanto tempo, cada um está na sua luta, está na sua jornada de processo, mas ainda não aprendeu o que Deus quer ensinar. Quantas vezes vai precisar quebrar a cara, quantas vezes vai precisar se decepcionar para aprender o que Deus quer ensinar. E muitas vezes Jesus ele vai nos observar primeiro de longe para ver como a gente reage às provas. Eu imagino Jesus entrando nesse templo, é claro que não diz na Bíblia, mas a palavra vai dizer que ele chegou a Jerusalém e que esse tanque tinha 5 entradas e esse homem estava dentro do tanque. Eu imagino Jesus entrando, observando esse homem, como ele reage. Como ele reage às frustrações? Como ele reage à prova? Como ele reage ao fogo? Como ele reage no dia mau? Será que ele murmura? Será que ele xinga? Será que ele fala que não vai mais buscar a Deus? Será que no dia mau ele fala, Deus se esqueceu de mim, então agora já era? Porque a nossa murmuração é um dos maiores pecados que mais nos afasta da presença de Deus. Muitas vezes a gente não colhe as bênçãos do céu porque a nossa boca profetiza maldição, porque a nossa boca profetiza murmuração, enquanto Deus está nos observando e está vendo, escutando, nos observando, nos provando de todas as nossas decisões. Jesus sempre nos observa. Não existe um dia sequer que o Senhor parou de observar suas escolhas, não existe um dia sequer que o Senhor parou de observar o seu comportamento, não existe um dia sequer que o Senhor parou de observar a sua vida, como você se comporta, como você é, não na frente dos outros, mas no seu secreto. Então ele chega até esse homem e ele pergunta, você quer ser curado? Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Como assim, Jesus? Como que num lugar de tanta tristeza, de tanta dor, como que Jesus pergunta? São 38 anos que o homem está no mesmo lugar, como que Jesus ainda pergunta? E eu sempre fico meditando nisso. O que existe de tão profundo nessa pergunta de Jesus? A verdade é que quando nós somos curados, quando Jesus entra na nossa dor, entra no nosso lixo, entra na nossa humanidade, quando Ele entra para nos resgatar do lugar, do fundo do poço que Ele nos encontrou, existe responsabilidade naquilo. O que existe é um zelo com aquilo que Jesus opera na sua vida. E por isso que Jesus perguntei, você quer ser curado?
Porque na falta de movimento é muito mais fácil culpar uma circunstância. Porque existem deficiências na nossa vida, existem dores, existem feridas na nossa vida que a gente já se acostumou e aquilo ali gerou até um lugar de conforto. E talvez aquele homem já estava ali há 38 anos. E aí ele perguntou: você quer mesmo ser curado? Porque Jesus sabia que as pessoas elas acabavam se acostumando a uma vida de desgraça, se acostumando a uma vida de infelicidade, perdendo a vontade de responder a qualquer pergunta adequada de uma fonte de ajuda. Porque às vezes você está tão acostumado com a vida infeliz que se vem uma mão de Jesus, se vem uma palavra de Jesus e fala: você quer ser curado? Você já, de novo? Mais uma palavra, mais um crente chato, mais um me convidando para ir na igreja, mais um me convidando para fazer um jejum, mais um falando de Jesus. Então Jesus sabe que as pessoas se acostumam com a vida de desgraça e com a vida infeliz, e aí ele pergunta: ei, você quer mesmo ser curado? Será que você não está acostumado com esse lugar sujo, com esse lugar de pessoas doentes, de pessoas inválidas, que você já nem se imagina mais em outro lugar? Você quer mesmo ser curado? Porque às vezes a nossa mente ela fica tão atrofiada, tão incapaz de sonhar, tão incapaz de planejar, tão incapaz de crer, que não consegue mais imaginar um lugar você sendo livre, que não consegue mais imaginar um lugar sendo feliz, um lugar caminhando com as suas próprias pernas, um lugar tendo criatividade, um lugar sendo liberto, um lugar sendo verdadeiramente feliz, livre. E a verdade é que talvez esse homem já era até conhecido nesse tanque. Afinal, são 38 anos no mesmo lugar. Quando você mora muito tempo na mesma rua, quando você mora no mesmo prédio, mora no mesmo bairro, todos ao seu redor começam a te conhecer, começam a saber quem é. Lá é a casa do fulano, lá é a casa do João. Aqui a dona Maria já tá nessa rua, já mora aqui há 10 anos. Eu não sei qual é a influência que você tem no lugar que você está, mas o que eu sei é que Deus não desperdiça encontros. Perdi onde eu estava aqui. Esse homem, 38 anos parado no mesmo lugar, falando sobre esse lugar de influência. Porque você pode ter uma dor, você pode ter uma ferida e você tá sempre no mesmo lugar e as pessoas até já sabem: ei, aquele ali não vai sair dali. Aquele ali já é até conhecido porque traz sempre a mulher. Aquele ali já é sempre conhecido porque aquele ali vive na pornografia. Aquele ali já é até conhecido porque aquele ali passa a perna em todo mundo. Aquele ali já é conhecido porque é a solteira, é o solteiro, é o que não vai casar. Aquele ali é o que vai morrer assim porque fala mal de todo mundo. Aquele ali tem a língua maior que a boca. Aquele ali é o que fala, só murmura. E a pergunta que Jesus fala é: ei, você quer mesmo ser curado? Porque se você for curado, as coisas serão diferentes. Porque Jesus não desperdiça encontro. E quando Jesus cura, quando Jesus chega, é para causar transformação, é para causar uma mudança de vida. Jesus, ele não cura ninguém, ele não muda a rota por ninguém para as pessoas permanecerem iguais. Jesus, ele não muda a rota dele, ele não deixa de ir para a festa dele, para entrar num lugar e para o homem permanecer a mesma pessoa, permanecer no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas vontades. Quando Jesus entra, quando Jesus chega, ele quer que a pessoa se transforme. Ele quer que de dentro para fora haja um renovo.
Haja uma mudança de rota, haja uma conversão verdadeira. Jesus, ele não quer converter ninguém a uma religião. Não é sobre religião, não é placa de igreja. Jesus não quer que você, agora você tem placa de igreja. Jesus quer que você conheça Ele e que você se converta à verdade de quem Ele é, do que Ele chamou você para ser. Livre, filho, amado, abençoado, escolhido, liberto. Jesus cura cada um de nós. Jesus entra num lugar e restaura, e muda, e transforma, para a pessoa se levantar, para a pessoa começar a caminhar. Não para a pessoa ficar murmurando o resto da vida. Não para as pessoas dizerem, ai, Jesus esteve aqui. Na hora eu arrepiei, na hora eu até chorei. Mas eu continuo aqui no mesmo lugar. Jesus não entrou naquele tanque, não foi até aquele homem para ele continuar deitado, prostrado, no lugar de sujeira, no lugar onde via tanta destruição, num lugar onde via tanta morte. Jesus entra naquele lugar, não é para arrepiar ele, não é para fazer ele falar em línguas, não é para fazer ele levantar a mão no culto, não era para fazer ele postar foto de versículo no Instagram. Jesus vai até ele para que ele tenha mudança de vida, mudança de postura. Caminhar como alguém que teve um encontro com Jesus. Porque quantas pessoas a gente está vendo aí que dizem que tiveram encontro com Jesus, mas não tem mudança. Jesus espera por mudança de vida. E aí Jesus fala, né? Ele dá a desculpa dele, ele fala, não tenho ninguém para me ajudar. E nós somos sempre assim, nós estamos sempre culpando os outros. A gente está sempre culpando o tempo, a gente está sempre culpando alguma coisa. Culpa o sono, culpa o frio, culpa o calor, culpa a mãe, culpa o pai. E assim como nós, esse homem, há 2000 anos atrás, também tinha muitas coisas para culpar. Da falta de posicionamento dele, da falta de cura dele, da falta de uma mudança de vida dele. Ele tinha muitas pessoas para culpar. Só que Jesus não perguntou por que ele não foi curado ainda. Jesus não perguntou para ele, o que você está fazendo aí? Alguém ajudou você? Jesus fez uma única pergunta. Ei, você quer ser curado? Jesus não está interessado nas suas desculpas. Jesus quer saber sobre o seu posicionamento. Desculpas você pode inventar para todo mundo. Jesus não está nem aí para suas desculpas. Deus sabe quem Ele criou, Deus sabe como Ele te criou, Deus sabe os dons e talentos que Ele colocou sobre a sua vida, Deus sabe o quão forte Ele fez você, Deus não errou, Deus sabe a família que Ele colocou, Deus sabe a infância que Ele te deu, Deus sabe aonde você caminhou, Deus sabe por onde você passou, Deus sabe a cidade que você está, Deus sabe a casa que você está, Deus sabe o dinheiro que você ganha, Deus sabe o trabalho que você está, Deus sabe disso, mas Ele não está perguntando sobre isso, Ele não está perguntando quais são as suas desculpas, Ele está perguntando, você quer ser curado? E até quando nós vamos ficar dando desculpas para Deus, para não nos levantarmos para aquilo que Ele nos chama para fazer? Ai, porque eu trabalho cedo, ai, porque eu durmo tarde, ai, porque eu tenho 2 filhos, ai, porque eu tenho 5 filhos, ai, porque eu... Deus não está perguntando isso, Ele está perguntando, ei, estou fazendo uma pergunta para você, você quer ser curado? E aí depois de Ele inventar todas essas desculpas, e ter muitas desculpas para falar, Jesus fala, levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. E esse é outro ponto que me chama atenção, porque a cura não veio com um toque. A cura não veio, Jesus não pegou nas mãos dele e levantou. Jesus não falou assim, deixa que eu vou te ajudar a levantar. Jesus não falou assim, ei, deixa que eu vou te pegar no colo e vou te tirar daqui. Jesus não falou, ei, vem aqui no meu colinho, eu carrego você, eu carrego as suas coisas e eu levo você para fora. Não, dessa vez Jesus não fez isso. O que Jesus falou é, levante-se, pegue a sua maca e ande. Tem muita gente que não está se levantando porque está esperando Jesus pegar no colo, porque está esperando um carinho, porque está esperando, ai, coitado, ai, porque sabe a minha história, sabe como é a minha vida, sabe como é o meu passado. Jesus sabe tudo isso, só que Jesus já chegou até você.
Jesus já está de frente com você. Jesus já perguntou, você quer ser curado? Então levante-se. E o que me chama a atenção é que imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Como esse homem sabia que tinha sido curado se Jesus não puxou ele, se Jesus não levantou ele? A maior forma de adoração a Deus é confiar na palavra dele. A maior forma de adorarmos a Deus é confiarmos naquilo que ele nos fala. É confiarmos naquilo que ele nos manda. Para de ficar esperando o milagre, que Jesus venha, que Jesus coloque a mão, que Jesus puxe você pela mão, que Jesus carregue você no colo. É a palavra dele que coloca você de pé. As lutas mais intensas do homem não vão poder salvar da paralisia do pecado. Porque você pode ouvir muitas palavras, você pode ouvir muitas profecias, você pode já ter escutado muitas palavras sobre a sua vida, sobre o que ia acontecer na sua casa, na sua família, com seus filhos, no seu emprego, no seu negócio. Você pode já ter escutado muitas palavras, mas aí você diz, mas até agora não aconteceu nada. Mas você levantou? Mas você caminhou? Mas você deu o passo? Porque se você não confiar na palavra de Deus e você não obedecer aquilo que ele está mandando, você vai passar o resto da vida prostrado, esperando por pessoas que nunca resolverão o seu problema. Esse homem só viveu um milagre por causa da obediência dele. Se ele fosse esperar Jesus levantar e puxar a mão dele, ele estaria lá até hoje. Mas quando Jesus falou, levante-se, pegue a sua maca e ande, ele podia ter falado, me levantar como? Se eu não tenho força nas pernas. Jesus, me levantar como se eu tô aqui há 38 anos? Minha perna tá atrofiada. Jesus, vou me levantar como? Se eu não me levanto há 38 anos. Mas ele confiou naquilo que Jesus mandou. Ele confiou na palavra. Não foi na água, não foi na simpatia, não foi no toque. Ele confiou na palavra de Deus. O que Deus tem mandado você fazer e você não faz por medo de não dar certo? Porque eu sei que tem pessoas aqui que Deus deu direcionamento, que Deus deu mandamento, que Deus falou faça, e aí a gente não faz, porque a gente está confiando na nossa força, a gente está confiando nas nossas pernas, e a nossa perna não tem força. Porque a perna desse homem não tinha força, mas ele confiou na palavra de Deus. E quando você caminha na palavra de Deus, você começa a caminhar, a andar com a força dele, não é com a sua. Quando Deus dá uma palavra, ele dá o chão, ele dá o direcionamento, ele aponta o caminho. E aí tem pessoas que deixam de fazer coisas que Deus manda, que Deus coloca no coração, que Deus dá a ferramenta, que Deus já deu a palavra, ele já deu a direção, ele já falou o que é para fazer. Mas aí você tem medo, porque o que vão falar de mim? Esse homem estava parado lá há 38 anos. De repente, Jesus chega um homem para falar com ele, imagina quantos estão olhando. E esse homem fala, ei, levante-se. Imagina quantos ao redor falando assim, é você? Olha quanto tempo aí que você tentou, você não conseguiu nem chegar no tanque, vai ficar em pé. Quantos ao redor que estão esperando somente uma falha para apontar para você e dizer, ei, por que você confiou na palavra de Deus? Quantos que estão deixando de confiar na palavra de Deus por medo do que os outros vão falar? Não fique pensando que as pessoas vão se alegrar quando vê você caminhando com Jesus, porque muitos vão querer impedir você. Muitos vão querer impedir você de carregar a sua história. Muitos vão querer impedir você de viver o seu chamado e vão dizer, ei, você não pode. Assim como os fariseus falaram, ei, não lhe é permitido carregar a maca. E Jesus, ele não manda ele sair de lá e deixar as coisas dele para trás. Jesus nunca mandou você esquecer a sua história. Ele não mandou o homem deixar a história dele para trás. Ele não mandou
deixar a maca para trás. Ele falou: ei, carrega a sua maca, para que todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso. Ei, carrega a sua maca para que todos saibam que é possível caminhar mesmo com o passado dolorido. Ei, carrega a sua história. Não precisa deixar para trás, não. Carrega, leva, para que todos saibam da onde foi que eu tirei você. Leva para que todos saibam que foi eu que fiz um milagre, que antes você não aguentava nem sozinho em pé e hoje você fica em pé e ainda carrega a sua história. Mas a sua história não paralisou você, a sua história não deixou você lá, a sua história está debaixo dos seus braços. A sua história, o que aconteceu no passado, você não pode mudar, mas o que aconteceu daqui para frente, você pode carregar embaixo dos seus braços e dizer: agora é diferente. Você pode não ter tido escolha nas suas dores do passado. Mas agora eu tive um encontro com você, agora você pega a sua maca, agora você pega a sua história, você escolhe o que você vai fazer com ela, você vai caminhar com ela e você escolhe o que você vai fazer com a sua história. Pegue a sua história e escolha. Só não fique parado no mesmo lugar. Pegue a sua história e mostre aos outros que aquela sua história hoje faz você caminhar. Hoje, aquela história do passado que te aprisionava, que te paralisava, que te deixava com dor, que te deixava vendo outros vivendo um milagre e você não vivia, pega essa história agora e caminha na frente de todo mundo. E fale. E mostre a transformação na sua vida. E mostre o que eu fiz na sua vida. O verdadeiro encontro com Jesus, ele requer mudanças. Com esse Jesus da Bíblia, com esse Jesus dos Evangelhos, com esse Jesus Filho de Deus, com esse Jesus que a gente lê na Bíblia, esse Jesus gera mudança. Porque Jesus que não gera mudança, que não gera transformação, que não gera arrependimento, que não gera confronto, que não gera uma angústia no nosso coração de querer ter a vida transformada, esse Jesus não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia sagrada, das Escrituras, o Filho de Deus, ele veio para transformar a nossa vida, o nosso caráter, as nossas escolhas. Ele não veio para deixar você no mesmo lugar com as suas vontadezinhas, com as suas roupinhas, com as suas fotinhas, com o seu modo de falar, com o seu modo de ver. Ai, Jesus sabe que eu gosto disso. Não. Jesus veio para tirar você do fundo do poço, da lama do pecado, para que você tenha uma nova vida. Esse é o Jesus da Bíblia. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Jesus faz o sobrenatural. O encontro com Deus, ele faz o sobrenatural nas nossas vidas. Jesus é aquele que tem poder para trazer o confronto na nossa alma. Não é o que a Dani fala, não é o que o pastor fala. É o que Jesus fala ao seu coração. É o que Jesus fala sobre os pecados, sobre a renúncia, sobre aquilo que ele vai falar. Os outros podem fazer, você não. Jesus é aquele que vem com a palavra afiada, que separa a nossa alma do espírito. É aquele que nos traz um confronto, é aquele que nos convence do pecado, é aquele que nos convence. Só que está ao nosso controle fazer o que é natural. O homem não esperou o sobrenatural de Jesus, que ele carregasse no colo, que anjos viessem e tirassem ele daquele tanque de Betesda. Não, ele não esperou o sobrenatural. Uma palavra, esse homem caminhou com as próprias pernas. E o problema é que nós não estamos querendo caminhar com as nossas pernas. Nós estamos querendo milagre para tudo, nós estamos querendo sobrenatural por tudo, nós estamos querendo sinal para tudo, nós estamos querendo que um anjo desça e faça tudo. E Deus está nos falando: eu faço o sobrenatural, você faz o natural. Você caminha com as suas pernas. Eu dou a palavra e você caminha.
Está no seu controle fazer o que é o natural. Está no seu controle renunciar. Está no seu controle acordar mais cedo. Está no seu controle ler a Bíblia. Está no seu controle fazer o devocional. Está no seu controle fazer o jejum. Ah, mas eu não consigo. Tem coisas que está no seu controle. Está no seu controle. Calar as vozes do diabo, calar as vozes da mente que dizem, não faz isso, ai, não vai na igreja agora, ai, nada vai fazer o devocional agora. Está no nosso controle. E dizer, eu vou calar todas essas vozes e agora eu vou orar. E agora está no seu controle negar o pecado, está no seu controle negar a ti mesmo, está no seu controle obedecer o que Deus mandou, está no seu controle. Se Deus mandou você abrir uma empresa, se Deus mandou você confiar nele, se Deus mandou você abrir um encontro com pessoas, com os amigos, com os vizinhos, seja com quem for. Está no seu controle isso. O que é sobrenatural, o Senhor faz. Mas tem coisas que o Senhor está dizendo assim, ei, a decisão é tua. Ei, você escolhe se você vai caminhar ou não. Eu estou falando, pegue a sua maca, pegue a sua história e ande. Pegue a sua história e saia daqui. Saia desse lugar de pecado, saia desse lugar de destruição. A Bíblia vai dizer que Jesus desapareceu no meio da multidão. E quantas vezes Jesus ele aparece, ele nos dá uma palavra, ele nos tira do lugar que a gente estava. E aí, aparentemente, ele desaparece no meio da multidão. Ele não está mais diante dos nossos olhos, a gente não consegue ver, a gente não consegue perceber. Aparentemente, ele desapareceu no meio da multidão. Só que o homem continuou caminhando porque Jesus já tinha dado uma palavra lá atrás. E muitas vezes a gente quer que Jesus fique renovando a palavra que ele já deu. E quantas pessoas, porque perdeu Jesus de vista no meio da multidão, tá pensando assim, ei, Jesus parou de me olhar, então eu vou voltar lá pro pecado. Jesus parou de me olhar. Jesus não tá vendo o que eu tô fazendo. Então, quem sabe eu vou dar uma passadinha lá de novo. Ah, Jesus sumiu da minha vista. Cadê aquele homem? Então eu vou lá ver o que os meus amigos estão fazendo. Então eu vou lá ver qual é a história triste que eles têm para me contar. Não. Esse homem continuou caminhando, mesmo sem estar vendo Jesus, mesmo sem estar sentindo, mesmo sem estar arrepiando, mesmo sem estar chorando. Ele já tinha recebido uma palavra e ele continuou caminhando na palavra que ele recebeu. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. A partir do momento que você levanta, você já é um milagre. O homem agora podia caminhar e outra vez ele é encontrado por Jesus. Só que dessa vez a palavra vai dizer que Jesus o encontrou no templo. Não espere Jesus ir buscar você de novo no pecado, de novo no pecado, de novo no pecado. A maior alegria de Jesus é nos encontrar no templo. Uma vez ele nos tira da lama do pecado, uma vez ele nos tira da lama da destruição. Mas o que alegra o coração de Jesus é, na segunda vez, ele nos encontrar no templo. E esse homem, por mais que tivesse um passado destruído, por mais que tivesse um passado doloroso, por mais que tivesse um passado traumático, ele continuou caminhando em cima de uma palavra. Jesus nunca tocou nele. Ele caminhou em cima de uma palavra. E Jesus o encontra no templo. E quando Jesus encontra, o que ele fala é, olha, você está curado. Será que Jesus, se ele encontrasse a gente hoje, ele ia falar, ei, olha, você já está curado. Eu já te encontrei naquele lugar. Eu já te tirei daquele lugar. Eu já te perdoei daquele lugar. Nós já pegamos a tua história, nós já ressignificamos ela.
Só que agora não peques mais. Não peques mais para que algo pior não lhe aconteça. Isso não é uma ameaça de Jesus, isso é um alerta de quem ama. E não peques mais para que algo pior não aconteça. Só quem ama nos dá uma direção dessa. Ei, continue nesse lugar. Não volte a fazer o que você fazia. Não tome as decisões que você tomava, para que algo pior não aconteça. Porque é tão triste quando a gente já conheceu Jesus, quando a gente já colocou a mão no arado, quando a gente já esteve na presença dele. É tão triste voltar. É tão mais cruel voltar. E depois olhar para fora e ver assim, eu já tinha saído daqui, como foi que eu fui parar aqui de novo? O que Jesus está nos dizendo é: ei, lute contra o pecado todos os dias, porque é muito pior que você volte para o lugar que você estava, porque talvez nem vai ser para aquele lugar, talvez seja o lugar pior que te espera. O diabo não está brincando de ser diabo. O diabo, ele está com os olhos atentos, esperando uma brecha. Qualquer brecha que a gente abre, ele está esperando para entrar, para invadir a sua casa, invadir a sua família, invadir sua santidade, invadir a sua história, o seu emprego, as suas finanças. Ele está esperando uma brecha. E o que Jesus nos alerta é: ei, você já está curado. Todos os dias caminhe com isso. Eu já estou curado. Eu já estou curado. Quando eu caminho em cima de uma palavra, eu já estou curado. As dores do passado ficaram para trás. Eu já estou curado. Jesus está dizendo: olhe, você já está curado. Olhe, eu já encontrei você lá atrás. Hoje eu te reconheço. Hoje, agora você sabe quem eu sou. Foi eu que te salvei, foi eu que transformei a sua vida, foi eu que transformei a sua história. Você sabe quem eu sou. Permaneça na minha presença. Permaneça na minha verdade, mesmo que você me perca de vista. Não me perca do seu coração. Não me perca da essência. Você já está curado. Amém? Obrigada, meu Deus, por essa palavra. Obrigada, meu Deus. Porque nessa noite o Senhor marcou um encontro com cada um de nós para nos lembrar da palavra que o Senhor já nos deu, para nos levantar com a Tua verdade, para nos levantar com a Tua palavra, com quem o Senhor é, Pai. Obrigada porque a Tua palavra continua viva, a Tua palavra continua trazendo transformação, cura, renovo, conversão verdadeira. Pai, eu oro para que aqui nesse lugar o Senhor encontre corações dispostos a serem convertidos verdadeiramente a Ti, Pai. Não a uma igreja, não a pessoas, mas a verdade da Tua essência, Senhor, é o Teu Evangelho, a Tua palavra, Pai. Eu oro por transformação verdadeira, Pai. Eu oro por cura completa, Pai. Eu oro em nome de Jesus por restauração, Pai. Restaura-nos, Senhor. Em nome de Jesus, cura as feridas do nosso coração, cura as feridas, Senhor, do nosso passado. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor abra os olhos espirituais agora dos Teus filhos, Pai. Palavras que o Senhor já deu no passado, direções que o Senhor já deu lá atrás, Senhor. Traga de volta a memória dos Teus filhos, Pai. Palavras que o Senhor já deu há anos atrás, Senhor, traga de volta a memória deles, Pai. Senhor, que seja sobre família, que seja sobre negócios, que seja sobre ministério, Senhor. Traga de volta, Pai, aos corações deles, palavra que o Senhor já deu no passado, Pai.
Não permita, Pai, que caminhemos longe da Tua presença, mas que possamos todos os dias experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu te agradeço por esse tempo precioso, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar, Pai. Te agradeço por vidas aqui, te agradeço, Senhor, porque sei que dessa palavra não só as nossas vidas, mas as vidas das pessoas ao nosso redor serão tocadas e transformadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Essa foi a palavra que o Senhor me deu para hoje. E espero que faça sentido na vida de vocês e que ecoe no coração de vocês, não só hoje, mas por todo o resto do final de semana, a próxima semana. Que Deus possa ministrar no coração de vocês todos os dias. Ei, você já está curado, não volte a pecar. Deus abençoe. Nos vemos na semana que vem. Semana que vem é nossa última live do ano. E é isso. Semana que vem vai ser a última live do ano. Porque na outra sexta-feira, a princípio, eu vou pregar pela primeira vez numa igreja, gente. E aí, só de falar... Ai, meu Deus, já me dá uma palpitação, já fiquei até quente. Mas é isso. Deus é bom. Quando Ele nos dá uma palavra, a gente precisa obedecer. E é isso. Nos vemos semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe vocês. Vai ser aqui em Cuiabá, na igreja da minha amiga Bruninha. Vamos ver, ó, até suei as mãos. É isso, gente. Deus abençoe. Nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Amo vocês com todo o meu coração. Mas Jesus ama muito mais. Boa noite.